A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos e ameaçados do mundo, abrigando uma enorme diversidade de flora e fauna. Do norte ao sul do Brasil, essa floresta tropical enfrenta sérios desafios, devido ao desmatamento e à urbanização. Sua preservação é essencial para o equilíbrio ambiental, e por isso é crucial entender sua importância e as ações necessárias para garantir sua sobrevivência. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta e exerce uma profunda influência ambiental, social, cultural e econômica no Brasil. Ela é essencial para a regulação do clima, proteção do solo e conservação dos recursos hídricos. Ela abriga milhares de espécies de plantas e animais e protege nascentes e bacias hidrográficas fundamentais para o abastecimento de água de grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Em questões sociais, as comunidades tradicionais como indígenas, quilombolas e caiçaras dependem dos recursos da Mata Atlântica para sua subsistência e cultura. Além disso, a floresta inspira manifestações artísticas, religiosas e literárias, tendo parte importante da identidade brasileira. Já economicamente, a Mata Atlântica influencia a agricultura, o turismo e até a indústria farmacêutica, graças à sua biodiversidade. A preservação desse bioma é, portanto, estratégica para o desenvolvimento sustentável do país. De início, ela se estendia por mais de 1,3 milhão de quilômetros quadrados ao longo do litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mesmo sendo extremamente rica em biodiversidade e essencial para a vida de milhões de brasileiros, hoje restam cerca de apenas 12% de sua cobertura original. Essa realidade torna urgente a necessidade de sua proteção. Proteger a Mata Atlântica significa garantir a qualidade da água, do ar e do solo. A floresta é responsável por regular o clima, armazenar carbono, evitar deslizamentos de terra e manter os rios que abastecem grandes cidades. Além disso, abriga espécies raras de plantas e animais que só existem ali. A degradação da Mata Atlântica também afeta diretamente comunidades tradicionais e populações urbanas. O desmatamento, a poluição e o avanço desordenado das cidades colocam em risco esse equilíbrio ambiental. A proteção da Mata Atlântica não é apenas uma questão ecológica, mas também social e econômica. Cuidar desse bioma é cuidar da vida, do futuro, das próximas gerações e do planeta como um todo. Otávio da Silva Jerônimo, sou biólogo formado na Universidade Estácio de Sá, em Petrópolis. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Porém, muitas das suas espécies estão ameaçadas de extinção devido a diversos fatores que contribuem para esse problema. As principais causas incluem desmatamento, a fragmentação do habitat devido à expansão agrícola e urbana, a poluição do solo e da água causada pelo homem, e a caça predatória também é um problema grande que contribui para a perda das áreas naturais e o que dificulta, a sobrevivência de muitas espécies. Bom, alterando a temperatura, consequentemente altera o regime de chuvas. Isso afeta diretamente os ecossistemas, o que causa o desequilíbrio das cadeias alimentares, causando uma redução na disponibilidade de recursos, força migrações desses animais, colocando em risco espécies que não conseguem se adaptar rapidamente em outro local. Bom, o tráfico de animais silvestres é uma das maiores causas de ameaça da fauna da região.
essas espécies são capturadas ilegalmente para serem vendidas como pets ou produtos e, por diversas vezes, morrem durante o transporte, o que dificulta sua reprodução natural. Criação de unidades de conservação, programas de reflorestamento, educação ambiental, projetos de reprodução em cativeiro. Além disso, algumas ONGs e órgãos governamentais atuam em parcerias para proteger a biodiversidade do local. Resumindo, a extinção das espécies é causada principalmente por ações humanas. As mudanças climáticas, o desmatamento, o tráfico de animais são grandes ameaças a essas vidas que estão ali presentes na Mata Atlântica. Porém, algumas ações de conservação e conscientização podem ajudar muito a proteger essa biodiversidade única existente na Mata Atlântica. A Mata Atlântica faz parte da nossa história. Devemos entender que proteger esse bioma e sua diversidade é nossa obrigação. Devemos aprender a viver em harmonia com toda a biodiversidade. Devemos ter respeito por sua história e honrar seu futuro, para que o nosso também prospere. Oi pessoal, meu nome é Carol. Oi, eu sou a Roberta, nós somos da equipe do GEOECO e hoje, a convite dos alunos da Escola SESI Firjan, nós vamos fazer o que, Carol? Vai aqui conhecer um pouquinho dessa vegetação da Floresta Nacional da Tijuca. Estamos aqui dentro de uma unidade de conservação, né, com muita biodiversidade para mostrar para vocês aí ao longo dessa trilha. Valeu, gente! Quando a gente entra aqui nessa floresta, a gente consegue perceber uma série de elementos e a gente pode trabalhar com diversos dos nossos sentidos. O cheiro muda, a temperatura muda, a nossa percepção das coisas também muda, né? E é isso, assim, a gente tem uma sensação térmica, né, diferente. Às vezes a gente está aqui caminhando numa área como essa, que é uma trilha. E olha, observa o entorno, né? Observa essa parte, como as árvores, né, diferentes espécies, elas têm tamanhos diferentes, então elas criam, né, áreas de sombra, áreas onde você tem uma maior radiação solar. Gente, às vezes quando eu entro assim num fragmento florestal como esse, eu fico imaginando assim, pensando. Eu me pergunto, quantas espécies devem ter aqui na minha volta? Eu fico olhando, às vezes eu começo a contar. Olha assim que eu falo, isso aqui é uma. Isso aqui é diferente, é uma outra. Se a gente olhar essa aqui, é uma outra. Essa aqui que deve ter caído de lá de cima, é uma outra. A gente olha essa árvore, é outra. Só aqui já tem 5, e a gente só está falando de planta. Se a gente parar para pensar, a gente ficar contando, a gente vai se perder na conta de quantas espécies diferentes. Isso aí, pô, quando eu paro para pensar isso, eu tenho noção da dimensão, do tamanho e da quantidade, né, dessa biodiversidade que tem aqui na nossa Mata Atlântica. Aqui na Floresta da Tijuca são desenvolvidos uma série de estudos científicos para poder entender o processo de evolução da floresta, o desenvolvimento dessa floresta, tanto de espécies vegetais como de espécies animais. A gente pensar nas heranças que essa floresta ela guarda, né? Diferentes paisagens de tempos, enfim, diferentes do que já foi aqui, dessa área, e do que ela é hoje, do que ela representa. São diversos tempos coexistindo no mesmo espaço, né? Diversos usos, enfim, e tudo isso está registrado na paisagem, né? Alguns de uma maneira mais evidente, outros de uma maneira um pouco mais subjetiva,
mas cada uma dessas camadas, elas constroem o que a gente observa. A paisagem, ela representa esse arranjo de interações existentes, né, nesse espaço. Então, assim, como é mais importante a gente pensar, né, em como cada uma dessas plantas, cada uma dessas rochas, dessa água, né, que vem da chuva e reabastece esse aquífero, da questão do solo também, né, como é que elas estão interagindo e qual é a resposta que isso tem, do que a gente entender essas espécies isoladamente, né? Enfim. Isso é a importância, né, para a gente pensar o raciocínio sistêmico, das interações, das interconexões. Cachoeira da Baronesa. Isso para vocês terem assim uma dimensão, né, da quantidade de água que tem aqui, que é fundamental, né, o papel que essa floresta ela desempenha justamente para o abastecimento dos mananciais, dos rios, dos canais, dos córregos que correm por aqui. Então, com isso a gente pode perceber, né, que são várias funções que a floresta ela desempenha, tanto para o conforto térmico, para a regulação hidrológica, né, para o abastecimento desses aquíferos, dos lençóis d'água. E para a gente poder ter, né, toda essa biodiversidade conservada, é muito importante a gente pensar em políticas de conservação, de preservação de áreas como essa. De novo, né, a gente está dentro de uma área de unidade de conservação, então isso é fundamental não só do ponto de vista local, mas regional também, né? O Parque Nacional da Tijuca, ele é o parque nacional mais visitado que a gente tem. Então, assim, além de exercer todas essas funções, né, de toda essa complexidade associada à sua evolução, a gente ainda tem essa questão, né, tipo, de ser um espaço de divertimento, de lazer para as pessoas. Então, assim, é muito importante, às vezes a gente desconhece. Então, é muito importante, que guarda uma história muito rica e fundamental para as gerações, né? Para as futuras gerações. E que exerce há tanto tempo, né? Esse papel importante nessa paisagem, né? Não só do Rio de Janeiro, mas também de todo esse litoral atlântico do Brasil. Que guarda muitas histórias, né? Muitas heranças. Era isso que eu estava heranças. Mas enfim, é isso. Fala aí, Carol. É isso, pessoal. Obrigada por terem participado e um abraço. A Mata Atlântica não é apenas uma floresta. É um patrimônio natural e cultural que molda a vida e a história do Brasil. Preservá-la é proteger nosso passado, nosso presente e principalmente nosso futuro. Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty